O milionário fica paralisado ao ouvir o menino gritar: "Não entre no carro!" A tempestade vinha crescendo a cada segundo, os relâmpagos cortando o céu noturno como lâminas afiadas. Carlos, um empresário milionário famoso por suas festas extravagantes e carros de luxo, atravessava a rua com o coração acelerado. O pomposo terno estava perfeitamente alinhado, como se ele, de fato, pudesse controlar tudo ao seu redor. Mas havia algo no ar que fazia seu estômago se revirar. Ele ignorou o pressentimento e apressou o passo rumo ao seu carro, um modelo ultramoderno que brilhava sob a luz dos relâmpagos. Então, um grito ressoou na noite: "Não entre no carro!" O som era carregado de desespero. Carlos parou, completamente paralisado, os músculos tensos como cordas. O eco daquele grito estava impregnado de pânico e urgência, e ele virou a cabeça na direção da voz, que pertencia a um garoto negro, não mais que 12 anos. Os olhos de Lucas, brilhando com o reflexo da chuva, eram um convite e um aviso ao mesmo tempo. O menino estava ensopado, a roupa colada ao corpo. Ao contrário dos outros, ele não parecia temeroso, mas determinado. A chuva tamborilava como palmas frenéticas ao redor deles. Carlos olhou para o carrão que o esperava silencioso, um símbolo de seu sucesso, mas a voz de Lucas ecoava em sua mente como um mantra. Algo não estava certo. "Me escuta, por favor!" Lucas gritou, avançando alguns passos, seu pequeno corpo parecendo ainda mais vulnerável na escuridão. "Eles estão vindo! Você não pode entrar!" Enquanto Carlos olhava para o menino, uma onda de empatia pulsou através dele, um sentimento inusitado que desafiava seu habitual cinismo. Os olhos do velho empresário percorreram rapidamente a rua vazia. Um grupo de rostos sombrios surgiu do outro lado, cercando seu carro como predadores famintos. O coração de Carlos disparou. O que ele estava fazendo ali? Naquele momento, tudo o que ele havia construído parecia não valer nada diante da ameaça iminente. "Me siga", Lucas ordenou, sua voz mais firme agora. Carlos hesitou, a adrenalina misturada à confusão. O que aquele garoto sabia que ele não sabia? Ao caminhar junto de Lucas, a conexão entre eles se intensificava. Eles eram tão diferentes, mas tão iguais na fragilidade diante do perigo. À medida que se afastavam do carro, memórias de um passado distante voltaram a Carlos. Uma infância marcada por dificuldades. Um pai que lutava para manter a família. Cada dia uma nova batalha. E como naquele momento, ele sentiu a dor reverberando, fazendo o nó na garganta apertar. Ele reconhecia, vagamente, a história de Lucas. O garoto olhava para ele com uma ferocidade que desafiava o mundo. "Você precisa entender, senhor. Esta vida não é só sobre dinheiro, é sobre escolhas." Cada palavra do menino fazia o velho empresário questionar suas convicções. O que realmente importava? No rosto de Lucas, a desesperança se misturava à determinação. Carlos começou a perceber que o que estava em jogo ia muito além de sua segurança. A tempestade não é apenas externa, mas interna também. E naquele instante, a vida do menino se entrelaçava com a sua de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Uma dúvida pairava no ar. Será que Carlos conseguiria enfrentar não apenas o perigo iminente, mas também os fantasmas que habitavam sua alma? E que mudança se desenharia na vida de Lucas? A tensão aumentava enquanto os rostos escuros se aproximavam ainda mais, e Carlos não tinha certeza se estava pronto para essa revelação. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos e Lucas se afastavam do carro, o coração de Carlos batendo como uma bateria numa festa descontrolada. Os rostos que surgiam na escuridão eram cada vez mais ameaçadores. Essa determinação do garoto lhe dava uma nova perspectiva. Você precisa confiar em mim, Lucas insistiu, puxando a mão de Carlos, quase como se soubesse exatamente o que estava por vir. Enquanto eles se moviam para longe do carro, um frio percorreu a espinha de Carlos. A sensação de que aquilo tudo poderia ser uma armadilha crescia, mas ele não mexia em outra escolha. Então, inexplicavelmente, o chão tremeu sob eles. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e uma luz ofuscante iluminou a noite. Carlos e Lucas caíram, os dois jogados no chão, como se fossem folhas levadas pelo vento. O que estava acontecendo? Quando a luz se dissipou, um carro SUV gigantesco apareceu, atravessando a rua com um barulho aterrador, quase como um animal faminto em busca de sua presa. Vá, corre! Gritou Lucas, levantando-se apressadamente. Carlos olhou para o menino e, pela primeira vez, viu não apenas um garoto, mas um verdadeiro guerreiro. Sem pensar, os dois correram em direções opostas. No entanto, algo o parou. Uma voz conhecida, um grito que fez seu coração parar. Carlos! Era o seu irmão, Paulo. Ele estava ali, naquela tempestade, correndo contra a maré de sombras que se aproximava. As memórias de uma infância suprimida inundaram a mente de Carlos. Filho de um pai severo e uma mãe ausente, sempre se sentiu distante de Paulo, que havia tomado um caminho diferente. E que você está fazendo aqui? Carlos perguntou, confuso, enquanto se levantava. Eu vim te procurar. Paulo estava ofegante, os olhos irritados, como se estivesse buscando algo muito mais profundo do que apenas um irmão perdido. Você precisa sair, eles não vão te deixar ir. Os olhares dos dois irmãos se cruzaram e Carlos sentiu uma onda de nostalgia. Momentos em que eles jogavam futebol no quintal da casa antiga, riam das bobagens. Tudo isso parecia tão distante. Mas aquele momento era palpável, quase como um aviso. Antes que Carlos pudesse processar, um raio iluminou o céu e, com ele, a verdade se desdobrou. Lucas, que estava a alguns metros, virou-se, e Carlos viu seu olhar se esbugalhar. O garoto, tão cheio de coragem antes, agora parecia petrificado, como se soubesse de algo terrível. Vá, agora! Lucas gritou, e Carlos notou algo em sua voz, um medo genuíno. Eles estão atrás de você. Não confie neles. Quem está atrás de mim? A pergunta saiu como um sussurro, mas a resposta estava na sombra que se arrastava. Um dos rostos sombrios finalmente se aproximou, e Carlos reconheceu o homem, o chefe de segurança da empresa dele, Vieira. Carlos, você não entende. Eles te querem por causa do que você sabe, Vieira gritou. E nesse momento tudo fez sentido de forma brusca. Informações que Carlos havia ignorado, negócios arriscados, desentendimentos financeiros. Tudo o que ele achou que estava sob controle, agora se mostrava como uma teia de mentiras. Carlos virou-se para Paulo, depois para Lucas. O que você sabe, garoto? Sua voz estava carregada de preocupação e curiosidade. Lucas só balançou a cabeça, a expressão dele mudando de determinação para desespero. Ouvindo os passos apressados do restante do grupo, Carlos entendeu. Não era só um embate pessoal. Era muito maior. Você precisa correr, Lucas. Você precisa me deixar. Eu posso lidar com isso. Não. Sou eu quem vai te proteger. O garoto gritou, e isso fez Carlos hesitar. Qual era, de fato, a conexão entre eles?
O impacto do que estava acontecendo começou a pesar na mente de Carlos. Algo profundo estava em jogo, algo que poderia arruinar, não só sua vida, mas a de todo mundo. O que você não está me dizendo? Carlos exigiu, mas o tempo estava se esgotando. Eles precisavam de um plano. Enquanto as sombras se aproximavam, a tempestade não era a única coisa que estava se intensificando. Dentro dele, uma batalha estava prestes a explodir. Revelações podiam mudar tudo, e a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. E no ápice da escuridão, uma pergunta pendia no ar. Quem realmente estava em perigo? E como eles poderiam escapar disso? Um estalo ressoou na sujeira molhada do chão, e a luz da verdade estava prestes a ser revelada. Carlos e Lucas sentiam a pressão do tempo escorrendo como areia entre os dedos. O grupo de sombras agora se aproximava, e a tempestade ao redor parecia intensificar a tensão no ar, como se o próprio céu estivesse esperando por um desfecho. O coração de Carlos pulsava frenético, enquanto ele alternava o olhar entre Lucas e Paulo, buscando uma saída. Um instinto profundo lhe dizia que não poderia confiar em ninguém, nem mesmo no irmão que por tantos anos havia escolhido ignorar. "Vá agora!" Lucas repetiu, e um grito de desespero escapou de seus lábios, ecoando na noite. O garoto parecia mais determinado do que nunca, mas o medo em seus olhos era inegável. Carlos hesitou, lutando contra a ideia de deixar aquele menino, agora tão importante para ele, atrás. Mas a voz de Lucas ressoava como um alarme. "Eles estão vindo, Carlos, rápido!" Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um estalo súbito interrompeu a cena. As luzes dos faróis de outro carro apareceram do nada, ofuscando tudo ao redor. Carlos virou-se e o choque lhe paralisou a respiração. A figura era familiar demais. Era Helena, sua ex-esposa, que ele não via há anos. O cabelo dela estava úmido pela chuva, mas sua presença era elétrica, cortando a tensão como uma navalha. "Carlos!" ela gritou, seus olhos mais penetrantes do que ele se lembrava. "Vá, entra aqui, eles estão atrás de você." As palavras dela traziam uma mistura de urgência e algo mais. Algo que deixava o ar pesado, quase sufocante. "Helena, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade tomou conta de Carlos, enquanto a razão lutava contra o desespero. Mas antes que pudesse aprofundar a pergunta, um dos rostos sombrios, Ricardo, o rival de negócios, avançou à frente. Um sorriso maligno no rosto. "Carlos, que surpresa! Olha quem veio salvar o dia." A tensão subiu com a expectativa, e Lucas piscou rapidamente, como se estivesse tentando entender a situação. "Você conhece ele?" perguntou o garoto, a voz tremendo. "Sim, ele." Carlos começou a explicar, mas Helena o interrompeu. "Carlos, não confie nele." Sua voz era uma lâmina afiada, e num instante a dinâmica mudou. O grupo de Ricardo se aproximava perigosamente, como uns predadores que se moviam em um ataque bem orquestrado. Uma sensação de traição tomou conta de Carlos, enquanto os rostos conhecidos na multidão de sombrios se tornavam realidades insuportáveis. "Você não sabe, Carlos. Eles não são apenas seus concorrentes. Estão aqui para acabar com você. Eles têm um plano." A revelação cortou o ar, e Carlos olhou novamente para Helena, tentando decifrar se ela estava jogando um jogo que mal entendia. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, Ricardo ergueu a mão. "Não sabe como se despediu bem da sua vida de luxo, Carlos? Podemos fazer isso acontecer de novo, se você só deixar de lado essas pessoas insignificantes." O desprezo nas palavras dele ofendia. Mas havia uma ponta de verdade no que dizia. Carlos teve um flash de seus dias de glória.
cercado por privilégios, seu terno perfeitamente alinhado e a adulação em torno dele. Mas agora, tudo isso se tornava rápido demais, quase uma piada amarga. Carlos, não, você não pode! Lucas gritou, enquanto os olhares do grupo de Ricardo se intensificavam. E sobrecarregado por tudo isso, Carlos percebeu em um momento de clareza ensurdecedora que estava prestes a atravessar uma linha que não teria como voltar. O coração de Carlos batia descompassado, a verdade e as mentiras se misturando. Você não pode confiar neles, Carlos. Helena insistiu e seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Você não sabe quem realmente está por trás disso. A verdade está muito mais perto. Antes que pudesse articular uma resposta, algo explodiu dentro daquele caos. Ricardo se lançou na direção de Carlos, mas um grito estrondoso estourou como um tiro no ar, paralisando todos. Uma pessoa emergiu das sombras, balançando algo pesado. Era Leon, o antigo sócio de Carlos, que tinha desaparecido sem deixar rastro anos atrás. Você não pode deixar que eles consigam o que querem, Carlos, ele gritou. E a gravidade da situação começou a mudar novamente. Tudo parecia estar se despedaçando, e Carlos, preso entre escolhas impossíveis, olhou para Lucas, para Paulo e então para Helena, percebendo que tudo o que ele havia acreditado ser verdade estava prestes a ser devastado. Quem você realmente é, Helena? Ele perguntou, a voz falhando. Ela hesitou, e nesse silêncio carregado, Carlos sentiu que o chão começava a desabar sob ele, levando tudo o que ele conhecia. O time de sombras avançava, e a pergunta que queimava na garganta dele ecoou. Quem ele podia realmente confiar agora? Carlos ainda estava preso na confusão de sentimentos, seu coração acelerado, quando a cena ao seu redor se desdobrava em uma velocidade ensurdecedora. A tensão no ar era palpável. Ele olhou para Helena, mas as palavras dela pareciam se perder em um rastro de ecos. Ricardo, com aquele sorriso sombrio, avançava, e a pressão do momento pesava como uma corda prestes a se romper. O que você quer de mim? Carlos perguntou, sentindo a adrenalina e a dúvida misturarem-se em seu estômago. Ricardo abriu um sorriso que era mais um estrago do que um deleite. Você, meu amigo, sempre foi o topo da cadeia alimentar. Mas agora você está no fundo do poço. Ele gesticulou com a mão, indicando os outros homens que cercavam Carlos, como um predador observando sua presa. Só precisa fazer a escolha certa. Nesse instante, um barulho estrondoso cortou a conversa. O chão vibrou sob seus pés e todos se viraram, confusos. Um carro parou de repente, lâmpadas ofuscantes iluminando a cena. Era imponente, um SUV negro. A porta se abriu e, para o choque de Carlos, uma mulher emergiu. Era Débora, uma antiga aliada de negócios e ex-sócia, a última pessoa que ele esperava ver ali. Carlos! Ela gritou, seus olhos arregalados e pálidos, como se estivesse fugindo de um pesadelo. Eles estão aqui para você. Você precisa sair agora. O rosto dela carregava a preocupação que Carlos só via em filmes, mas a expressão estava longe de acalmá-lo. O que você está fazendo aqui? Carlos mal pôde perguntar, confuso com a presença de Débora, que pensava estar longe de sua vida. Não temos tempo para isso, ela disparou, puxando-o pelo braço. Só. Venha comigo. Mas a cena se desdobrava à sua frente como uma triste sinfonia. O tom de urgência na voz de Débora trazia recordações de traições passadas, enquanto ele sentia seu mundo desmoronando. O que está acontecendo? Você estava do lado deles? Ele lançou a pergunta como uma lança, seus olhos afiando-se em desconfiança. Não, não sou assim, ela respondeu, sufocada pela pressão do momento. Carlos, ouça,
Eles estão envolvidos em algo muito maior do que você imagina. Este não é só um movimento contra você. Eles estão armando algo que pode destruir tudo. A chuva caía mais forte, e a presença de Débora trouxe um turbilhão de memórias. Cada parceria, cada confiança, tudo já estava se desintegrando. Mas havia algo mais debaixo da superfície, um mistério que o chateava. Antes que pudesse questionar, um grito estrondoso ecoou pela rua. Droga! Ricardo esbravejou, a espada tragicamente pronta para cortar qualquer ilusão. Eles estão se aproximando! Então, nope, tudo virou caos. O som de passos pesados ecoava, e a multidão de sombras se aproximava. O restante do grupo de Ricardo parecia decidido, uma força invisível e letal, e em algum momento, a revelação, a verdade que ele temia surgiu. A voz de Lucas, que havia sido um farol de esperança, desmoronou entre os gritos e os ecos. Vá, eles estão! Lucas começou, mas uma figura conhecida emergiu do fundo da confusão. O pai de Carlos. O homem que havia se distanciado da vida dele. Aquele que havia trazido as maiores dores e abandonos. Mas o que Carlos realmente viu não era um pai perdido, mas um aliado obscuro que havia alimentado toda aquela situação. Pai? O nome escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. O mundo ao redor dele esfriou. Você está com eles? Carlos, você não entende. Eu tinha que proteger a nossa família. O pai disse, uma voz trêmula, quase suplicante, misturando-se à chuva torrencial. As coisas ficaram fora de controle. Um silêncio tenso pairou sobre o grupo. A tempestade dentro de Carlos confundia-se com a tempestade exterior. Ele estava cercado. Pessoas que ele amava, pessoas que traíram, e agora um pai que havia jogado tudo ao vento. Carlos, a decisão é sua, disse Ricardo, sorrindo, a expressão revelando terríveis verdades. Mas se você se juntar a nós, talvez ainda haja uma chance de escapar. É tarde demais para o garoto. Ele não sabe. Vocês não sabem. O choque foi uma maré, arrastando tudo para longe. Clamas pela verdade e a traição de alguém tão perto o atingiu com a força de um soco. Carlos ficou paralisado, sentindo-se dividido entre o que sabia, o que esperava e o que o destino lhe reservava. A única certeza que lhe restava era que os laços de confiança estavam se rompendo, um a um. Ele olhou para todos ao seu redor, e uma pergunta sussurrou em sua mente. Agora que a verdade estava exposta, quem poderia realmente confiar? E em meio à tempestade de sentimentos e traições, tudo estava prestes a se transformar de maneira irreconhecível. Carlos ainda estava preso na confusão de sentimentos, seu coração acelerado. Quando a cena ao seu redor se desdobrava em uma velocidade ensurdecedora. Ele olhou para Helena, mas as palavras dela pareciam se perder em um rastro de ecos. Ricardo, com aquele sorriso sombrio, avançava, e a pressão do momento pesava como uma corda prestes a se romper. O que você quer de mim? Carlos perguntou, sentindo a adrenalina e a dúvida misturarem-se em seu estômago. Ricardo abriu um sorriso que era mais um estrago do que um deleite. Você, meu amigo, sempre foi o topo da cadeia alimentar, mas agora você está no fundo do poço. Ele gesticulou com a mão, indicando os outros homens que cercavam Carlos, como um predador observando sua presa. Só precisa fazer a escolha certa. Nesse instante, um barulho estromboso cortou a conversa. O chão vibrou sob seus pés e todos se viraram, confusos. Um carro parou de repente, lâmpadas ofuscantes iluminando a cena. Era imponente, um SUV negro. A porta se abriu e, para o choque de Carlos, uma mulher emergiu. Era Débora,
uma antiga aliada de negócios e ex-sócia, a última pessoa que ele esperava ver ali. Carlos, ela gritou, seus olhos arregalados e pálidos, como se estivesse fugindo de um pesadelo. Eles estão aqui para você. Você precisa sair agora. O rosto dela carregava a preocupação que Carlos só via em filmes, mas a expressão estava longe de acalmá-lo. O que você está fazendo aqui? Carlos mal pôde perguntar, confuso com a presença de Débora, que pensava estar longe de sua vida. Não temos tempo para isso, ela disparou, puxando-o pelo braço. Só venha comigo. Mas a cena se desdobrava à sua frente como uma triste sinfonia. O tom de urgência na voz de Débora trazia recordações de traições passadas, enquanto ele sentia seu mundo desmoronando. O que está acontecendo? Você estava do lado deles? Ele lançou a pergunta como uma lança, seus olhos afiando-se em desconfiança. Não, não sou assim, ela respondeu, sufocada pela pressão do momento. Carlos, ouça. Eles estão envolvidos em algo muito maior do que você imagina. Este não é só um movimento contra você. Eles estão armando algo que pode destruir tudo. A chuva caía mais forte, e a presença de Débora trouxe um turbilhão de memórias. Cada parceria, cada confiança, tudo já estava se desintegrando. Mas havia algo mais debaixo da superfície, um mistério que o chateava. Antes que pudesse questionar, um grito estrondoso ecoou pela rua. Doga! Ricardo esbravejou, a espada tragicamente pronta para cortar qualquer ilusão. Eles estão se aproximando. Então, como se tudo tivesse sido ensaiado, uma explosão ensurdecedora ocorreu nas proximidades, fazendo o chão tremer. Faíscas e fumaça voaram para o ar, e as sombras ao redor hesitaram. O caos se instalou por um breve momento de confusão. Carlos piscou, tentando entender o que estava acontecendo. No meio da fumaça, uma figura emergiu, e o que Carlos viu fez seu coração parar. Era Lucas, mas não o Lucas que ele conhecia. Um flash de luz revelou que o garoto segurava um dispositivo em uma das mãos. Seus olhos cheios de determinação. É hora de acabar. Isso, ele gritou, e sua voz carregava um peso profundo. Toda essa ilusão, você tem que saber a verdade, Carlos. Todos pararam, atônitos, enquanto Carlos tentava respirar. O que estava acontecendo? Lucas, o menino estava na linha de fogo entre amigos e inimigos. E ele tinha algo a revelar. Eu sei quem você realmente é. Lucas disparou, apontando para Ricardo. E você também, pai. A palavra pairou no ar como um soco. O tempo pareceu congelar. Carlos virou-se para o pai, os olhos arregalados. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Lucas, o que você está dizendo? O pai de Carlos olhou para o menino com uma mistura de raiva e incredulidade. Mas o garoto não hesitou. Você está fazendo um jogo duplo. Todas aquelas vezes que você disse que estava protegendo sua família. Você era parte disso. Um riso amargo escapou de Ricardo, que se adiantou. Muito bem, garoto. Essa era a intenção desde o início. Ele olhou para Carlos e, nesse momento, tudo parecia desmoronar. O chão sob seus pés tornou-se um abismo de desconfiança. Você realmente acreditou que ainda podia confiar em alguém? Os olhos de Carlos mudaram. A dor e a traição que ele sentia se misturavam à confusão. Como Lucas sabia disso? Devia haver algo mais que os ligasse, algo profundo e inquietante. Você não sabe quem sou de verdade, Carlos. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Lucas parecia um adulto em um corpo pequeno, e suas palavras cortaram fundo. O pai de Carlos ficou em silêncio, a expressão dele mudando rapidamente entre raiva e medo. Você não deve seguir esse caminho, garoto. O pai de Carlos exclamou, mas Lucas não se deixou abater. Eu não vou deixar que você destrua tudo. Estou aqui para te salvar.
O garoto deu um passo à frente, seu olhar desafiador, como se o destino dele estivesse atrelado ao de Carlos. O que está acontecendo? Disse Helena, confusa e irritada ao mesmo tempo. O caos lá fora acentuava a urgência. E Carlos sentiu que as engrenagens de uma verdade muito mais sombria começavam a girar. Lucas olhou diretamente nos olhos de Carlos, revelando um traço de vulnerabilidade. Você precisa acreditar em mim, senão vamos perder tudo. A colisão de informações, verdades e mentiras se chocava, e nenhuma resposta se apresentava. O que realmente estava em jogo? Quem era realmente Lucas e quais segredos o conectavam a Carlos? Nesse mar de incertezas, a única certeza que Carlos teve foi a de que estavam todos à beira de uma tempestade que mudaria o destino deles para sempre. E no meio daquele caos, uma pergunta crucial pairava. Quem realmente estava em perigo agora? Carlos ainda estava absorvendo as palavras de Lucas. A revelação do menino ressoando em sua mente como um alerta constante. O caos ao redor deles era palpável e a pressão aumentava a cada segundo. Ele sentiu o peso da verdade, mas o que ainda não entendia era como tudo aquilo se encaixava. Carlos, você precisa confiar em mim. Lucas insistiu, sua expressão se transformando em um misto de determinação e medo. Senão, perderemos tudo. Pávidos, todos os olhares estavam fixos na cena e a tensão se intensificava. Mas antes que Carlos pudesse responder, uma explosão irrompeu em direção ao SUV negro que havia chegado. O som ensurdecedor cortou o ar e uma onda de calor e fumaça os envolveu. A chuva se misturou ao pânico enquanto os rostos ao redor deles se contorciam em horror. O que estava acontecendo? O carro sacolejou e a luz se apagou, deixando todos na penumbra, ofuscados e atordoados. No meio da confusão, Carlos balançou a cabeça, tentando clarear os pensamentos. O que foi isso? Ele se virou, procurando por alguém que pudesse dar uma explicação. E então, de repente, Lucas caiu no chão, suas pernas surpreendendo-o no instante em que se levantou para correr. Lucas! O grito de Carlos ecoou como um som de socorro. Ele se inclinou, sentindo o coração despedaçar diante da visão do garoto se debatendo. Então algo inesperado aconteceu. Do meio da fumaça, outra figura surgiu. Era a última pessoa que Carlos imaginava ver. Sua mãe. O olhar dela estava tão intenso e determinado que fez o estômago de Carlos se revirar. Carlos, a verdade precisa ser revelada, ela gritou, atravessando o caos. Seus olhos fixos no filho. Mãe, o que você está fazendo aqui? O choque percorreu todo o corpo de Carlos. Eu sabia que um dia você precisaria de mim, ela declarou, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o seu calor antes que a escuridão lhe envolvesse. Mas havia algo mais. Algo que fez a voz de Carlos falhar. Eu tenho um segredo que você precisa saber. Isso não é só sobre você, é sobre nós. A tensão cresceu. A frase dela soou pesada. E antes que ele pudesse processar, ela continuou. Lucas é seu irmão, Carlos. O mundo ao redor de Carlos se destruiu. Cairia ao chão, como as folhas secas em outono. Não. Isso não pode ser verdade. Carlos balbuciou, sentindo o peso dos olhos de todos em cima dele. O tempo parou, cada batida do coração dele soando como um tambor de guerra. Como poderia uma verdade tão devastadora ser revelada ali, naquele momento? Lucas, o menino que ele havia encontrado na rua, também ligado ao seu passado. Sim, Carlos, a afirmação da mãe vibrou. No ar. Eu menti sobre tudo. Estava tentando te proteger de algo muito maior. Você e Lucas, vocês foram separados ao nascer. Era um plano para derrotar os que criaram esta armadilha. Os olhares em volta mudaram.
Ricardo agora estava parado, sua cara de deboche substituída por confusão e raiva. Vocês estão brincando! Ele gritou, mas a verdade atormentava o ambiente como um fantasma indesejado. E então, como se a tempestade não fosse suficiente, a cena ficou ainda mais caótica. A chuva se converteu em granizo, cortando o céu e todos como puiais fios. A situação havia explodido. E no meio de tudo, Carlos teve um choque. O que ele achou que era simplesmente um encontro desastroso tornara-se uma teia de segredos e mentiras. Eu não posso acreditar nisso, Carlos gritou, um nó na garganta o impedindo de avançar. O olhar de Lucas estava tão cheio de esperança quanto de confusão. Carlos não sabia em quem confiar. As interações estavam se desdobrando como uma novela sem fim. A conexão entre os dois meninos poderia ser a chave para a salvação ou para o todo desastre. Por que você de cabeça para baixo? A única certeza que restava era que a luta para entender quem ele era teria consequências muito maiores do que ele jamais poderia imaginar. A revelação estava prestes a modificar tudo, e antes que qualquer um pudesse se mover, o céu se iluminou novamente, revelando os rostos familiares e ao mesmo tempo desconhecidos. Carlos olhou para Lucas, então para sua mãe, e os ecos de seu passado vibraram mais intensamente do que nunca. O que vamos fazer agora? Carlos ainda estava repleto de confusão, misturando as verdades ditas com os pesadelos não resolvidos. A revelação de sua mãe sobre Lucas os deixou paralisados, mas a adrenalina correu por suas veias. O que mais ele não sabia? Algo imenso pairava no ar, e a tempestade, lá fora, parecia um reflexo das tempestades internas que cada um deles enfrentava. Vamos! Precisamos sair daqui! A voz de Débora cortou a tensão, mas antes que pudessem agir, um barulho estrondoso ecoou novamente, não de um carro, mas de algo muito mais aterrador. Um grupo de homens, ainda mais numeroso do que antes, atacou como sombras encarnadas. Carlos sentiu seu estômago revirar. A situação estava prestes a explodir. Paulo, fica atrás de mim, Carlos gritou. Mas ele estava mais preocupado em garantir a segurança de Lucas, que o olhava com olhos cheios de medo e determinação. A figura de Ricardo se destacava no meio da multidão. Ele olhou para Carlos com um sorriso cruel. Você realmente achou que poderia escapar? A família unida é a família controlada. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. Eu nunca vou me juntar a você, Carlos disparou. Mas lá no fundo, uma parte dele duvidava. A revelação de Lucas e sua mãe estava fazendo seu mundo desmoronar, e enquanto tentava segurar o que restava de sua sanidade, um novo estalo ecoou. Um homem de longe parecia estar observando a cena. Seu rosto era familiar, mas a expressão era diferente. Então, num piscar de olhos, ele se aproximou, quase deslizando pela chuva, como se estivesse em outra dimensão. Era alguém que Carlos nunca esperava ver novamente. Seu pai. Não, não pode ser. Carlos fechou os olhos, como se pudesse fazer a imagem desaparecer. Você se afastou, você me deixou. Sua voz ecoou no silêncio tenso da noite. Eu fiz isso para te proteger. O pai de Carlos parecia mais velho, os olhos cansados, mas ainda carregavam a mesma ferocidade. Eles estão atrás de você, Carlos. A verdade é, andou sempre ao seu lado. Não! Lucas gritou, sua voz aguda se sobressaindo em meio ao caos. Você não pode confiar nele. Ele não é o que parece. A pele de Lucas estava fria, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Carlos hesitar mais uma vez. Antes que Carlos pudesse entender o que estava acontecendo, algo estourou atrás dele. Era um dispositivo,
um pequeno satélite que agora voava entre eles como uma estrela cadente. O impacto foi instantâneo e desastroso. Uma onda de choque os atingiu, derrubando todas as figuras envolvidas, fazendo-os rolar pelo chão molhado. As luzes do dispositivo piscavam, iluminando o caos. E com isso surgiu a verdade chocante. O homem que parecia ser seu pai, que havia voltado do nada, na verdade era uma ilusão. É uma armadilha. Os olhos de Carlos se arregalaram ao perceber que estavam sendo observados, manipulados por uma força ainda maior, uma sombra que havia se escondido atrás dos escudos de suas vidas. Você sempre foi uma marionete, disse Ricardo com um sorriso maligno, enquanto observava o desespero se espalhar. Agora, vocês estão todos à mercê do que não podem controlar. A cena era um pesadelo em movimento, e a verdade do mundo em que Carlos havia se metido se iluminou de uma maneira brutal. Ele olhou para Lucas e viu a impotência nos olhos do garoto. O que eles realmente eram. Isso não era apenas um jogo a ser jogado. Era uma luta pela sobrevivência. E a única certeza que tinha agora era que a verdade, mais amarga que ele poderia imaginar, os esperava logo ali, pronta para ser revelada. O verdadeiro inimigo estava mais perto do que ele pensava, sedento para devorar tudo o que havia construído. Os laços familiares se tornaram um fardo pesado, e Carlos sentiu que cada verdade que havia apanhado se desintegrava em fumaça no ar. Enquanto se perguntava quem realmente estava no controle, o verdadeiro inimigo estava mais perto do que ele pensava, sedento para devorar tudo o que havia construído. Os laços familiares se tornaram um fardo pesado, e Carlos sentiu que cada verdade que havia apanhado se desintegrava em fumaça no ar, enquanto se perguntava quem realmente estava no controle. Então, de repente, um estrondo cortou o ar. Os homens de Ricardo hesitaram. As sombras tornaram-se confusas e uma onda de pânico percorreu a multidão. Carlos virou-se para ver o que era e a cena à sua frente se transformou em um caos absoluto. Um carro dos bombeiros, pintado de vermelho vivo, entrou em alta velocidade na rua, derrapando com a chuva. As luzes piscando, sirenes gritando, a imagem era quase surreal. Alguém estava gritando no rádio e, de repente, uma figura conhecida surgiu na janela do motorista. Era sua irmã, Mariana. Carlos ficou paralisado, incrédulo. Ela estava em uma unidade de emergência e a visão dele a deixou completamente atordoado. Carlos, saia daí, eles estão vindo. Ela gesticulou freneticamente. Um medo estampado no rosto. O coração de Carlos disparou. O que estava acontecendo? E como ela sabia onde ele estava? Antes que pudesse questionar, Ricardo gritou. É uma armadilha. É tudo uma armadilha. A verdade ecoou ao redor dele como um grito no deserto. Mas Carlos estava mais preocupado em entender o que isso significava. Mariana estava aqui e, de repente, toda a narrativa começou a desmoronar. A pressa com que Carlos a olhou fez seu coração se apertar. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe de tudo isso? Sua voz transparecia um misto de preocupação e alívio. Mariana abriu a porta do carro. O olhar em sua direção era intenso. Carlos, você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Tem muito mais em jogo do que você imagina. Mas antes que ele pudesse responder, uma nova figura abalou a cena. De repente, uma mulher surgiu do meio da multidão. Era Clara, a melhor amiga de Carlos do passado. Ele não a via há anos. O que está acontecendo? Ela gritou, o pânico evidente em seu tom. A fumaça da explosão da unidade de monitoramento envolvia tudo, criando um ambiente de confusão e temor. O olhar de Carlos se voltava entre Mariana e Clara. E a sensação de tempo se tornava um looping interminável.
Você não pode confiar em ninguém aqui, Clara gritou, e seu desespero era contagiante. Então, algo mudou. Uma série de flashes de luz começou a estourar na escuridão, cada um mais intenso que o anterior. Carlos se virou novamente e a cena mística que estava se desenrolando diante dele se transformou de novo em um pesadelo. Era como se o tempo parasse e, como que em uma sequência de quadrinhos, tudo se tornasse cada vez mais real. E então, no auge do caos, Lucas, que se mantinha à parte, desmoronou em lágrimas. Vocês não entendem. Tudo isso é culpa minha. Eu sou o verdadeiro alvo deles. O garoto gritou, e nesse momento o mundo de Carlos desabou. Ele nunca havia visto Lucas tão vulnerável. Como assim, Lucas? O que você quer dizer? Carlos perguntou, a voz penetrada por uma dor insuportável. Lucas olhou para ele com olhos cheios de desespero, e a verdade parecia prestes a sair de sua boca. Eu sou o que eles querem. A chave para tudo. Eles sabem de mim, Carlos. Uma onda de choque percorreu a multidão, e a confusão se transformou em terror absoluto. O que Lucas não estava contando? O que mais ele ocultava? Carlos se sentiu como se estivesse afundando em um mar de incertezas, sem saber ao certo em quem confiar. E no meio daquela tempestade de revelações, um pensamento aterrador se firmou em sua mente. Tudo o que ele fez até agora, cada passo, cada decisão, poderia ter levado a esse momento. Os olhos de Ricardo brilharam, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Vocês realmente acham que podem escapar? O jogo apenas começou. Ele sorriu, provocando um novo medo crescente. Carlos olhou para Lucas e no que deveria ser um momento de unidade, agora era uma barreira de desconfiança. O silêncio pairou como se fossem incapazes de qualquer reação imediata. A única coisa que restava era a pergunta que lançava sombras em suas almas. O que mais Lucas não estava dizendo? E a partir daquele momento, a única certeza era que nada seria como antes. Carlos ainda estava se recuperando das palavras de Lucas, seu coração batendo descompassado. Ele sentia que o mundo ao seu redor estava se desmoronando. Mas não havia tempo para pensar. O caos se intensificava. A multidão estava em alerta, todos os olhos voltados para eles. Escuta, Lucas, precisamos resolver isso agora, Carlos disse com a voz embargada. Mas Lucas, em vez de responder, olhou para um canto mais afastado e começou a tremer. O garoto parecia visualizar algo que ninguém mais via. Carlos, não podemos confiar no que está acontecendo, Lucas gritou, a adrenalina fazendo sua voz soar estridente. Aqueles homens, eles não são quem parecem. Ele estava quase desesperado, como se o segredo insuportável estivesse prestes a ser libertado. A confusão aumentava à medida que outros começaram a prestar atenção. Os homens de Ricardo estavam se aproximando, e a agitação tomou conta da multidão. Carlos olhou para sua irmã. Mariana, ainda no carro, gesticulava. Vamos, Carlos, eles estão se aproximando. Mas foi naquele momento que algo inesperado aconteceu. Um dos homens de Ricardo, que parecia ter ficado atrás, fez um movimento brusco. A cena que se desenrolou a seguir ficou gravada na mente de todos, como um filme em câmera lenta. Ele levantou a arma e o tempo pareceu parar. Não, o grito de Carlos ecoou pela rua encharcada, mas o movimento foi rápido demais. Um disparo ecoou e a multidão gritou. O impacto foi imediato. Mariana, que estava do lado do carro, se jogou para a frente. Tudo aconteceu na velocidade da luz. O tiro ecoou e, em um instante, tudo se transformou em caos. Carlos viu a expressão de horror na face da irmã antes que ela caísse. O tempo parou para ele. O coração disparou. A dor instantânea varreu seu corpo. Mariana! Ele gritou, correndo em direção a ela. As lágrimas escorriam como um rio em sua face.
a sensação de impotência se tornando um peso insuportável. Ele a encontrou deitada, segurando o ferimento na lateral. A cena era brutal. A chuva misturava-se ao sangue que escorria. O horror era dilacerante. Carlos, a voz de Mariana foi um sussurro. Ele se agachou, segurando a mão dela com força, buscando uma resposta que não vinha. Por favor, proteja todos. As palavras dela eram fracas, mas a força que tinha ainda estava lá. O olhar dela era de quem esperava que ele fizesse algo, mas o mundo estava se desmoronando ao seu redor. Não, 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 você não pode ir, Carlos implorou. A dor em seu coração era aguda. Olhos curiosos e alarmados da multidão observavam, mas ele só conseguiu ver a irmã. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e o caos que se seguiu parecia irrelevante. Foi então que, de repente, uma nova figura apareceu, atravessando o tumulto. Como um raio na noite. Era Clara. Com um olhar resoluto, ela se aproximou, também em pânico. O que aconteceu? Ela perguntou, horrorizada. Carlos estava atordoado. Suas palavras se embaraçaram na garganta. Lucas estava ao fundo, olhando. A expressão dele era de desespero. Ele sabia o que estava em jogo e o olhar que Carlos direcionou a ele parecia gritar: "O que mais eu não sei?" Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, a verdade mais chocante e impactante emergiu. Ricardo, que estava observando a cena com um sorriso cruel, agora revelava sua verdadeira face. Carlos, você não entende. Isso era tudo parte do plano. Mariana, ela não é quem você pensa. As palavras de Ricardo cortaram como uma faca. O mundo de Carlos se transformou em cinzas. O que ele queria dizer? A irmã que sempre teve ao seu lado não poderia ser. Ela é parte disso, Ricardo continuou, aproximando-se lentamente, seus olhos brilhando de malícia. Mariana faz parte do nosso jogo, Carlos. Você foi apenas uma peça nesse tabuleiro. Carlos sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. A revelação lhe deu um soco no estômago. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Mariana, que fechou os olhos, e um novo terror o invadiu. Ela estava mentindo para ele o tempo todo. Carlos, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. As palavras de Ricardo dançavam em sua mente e a multidão se tornava um borrão. Ele se sentiu como se estivesse à beira de um abismo. O que mais havia escondido? A dor pela perda da irmã se misturou ao choque de descobrir que talvez ela nunca tivesse sido a pessoa que ele conhecia. E enquanto Carlos segurava a mão dela, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que ele realmente sabia sobre sua própria família? E no meio da torrente de emoções, o pânico tomou conta. O futuro estava nebuloso, a sombra cercando-o. A única certeza era a incerteza, e agora ele precisava descobrir a verdade. Não apenas sobre Mariana, mas sobre tudo. Carlos se sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A verdade exposta, a revelação de que sua irmã nunca fora quem ele pensou que fosse, deixou uma fenda profunda em seu coração. Ele não conseguia processar a dor. A imagem dela deitada, ferida, ainda estava fresca em sua mente. Suas últimas palavras, um pedido sutil, ecoavam como um eco distante. Proteja todos. O ruído ao seu redor era um caos absoluto. As sirenes da ambulância, os gritos da multidão, tudo se misturava em um turbilhão de sons que pareciam pergaminhos. Ricardo avançou, rindo, enquanto os homens que o acompanhavam se preparavam para atacar. Carlos olhou para Lucas e viu o medo em seus olhos. O garoto tremeu, mas ainda havia uma centelha de determinação ali. Contra eles, Lucas gritou, sua voz se cortando pelo barulho, mas a urgência era palpável. Como se tivesse acordado de um pesadelo, Carlos se ergueu, as emoções fervilhando.
e o instinto de proteger aquele garoto crescia como um vulcão prestes a explodir. Se afaste dele, Lucas! Antes que qualquer um pudesse reagir, Carlos lançou-se à frente, um impulso visceral. Ele não era mais o homem de negócios blindado em seu luxo. Agora era um irmão, um protetor. Minutos pareceram dias enquanto ele empurrava Lucas para um lado, enfrentando os homens. Vocês acham que podem me controlar? A certeza em sua voz soou como um trovão em meio à tempestade. O conflito interno explodiu e ele não tinha tempo para hesitar. Com um golpe firme, afastou um dos homens na frente de Lucas, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Pela primeira vez, enquanto olhava nos olhos da multidão, Carlos percebeu que não estava sozinho. Mariana, embora ferida, tentava se levantar. Clara se juntou, determinada, e até Débora, que havia aparecido. Nada oferecia apoio. A luta estava se transformando em algo maior do que ele imaginara. O que vocês realmente querem? Carlos gritou com bravura, enquanto Ricardo mantinha um olhar triunfante, como se tivesse um plano ainda mais maligno em mente. Ninguém escapa do que está por vir, Carlos. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma raiva insaciável. Você arruinou tudo. Agora sua família pagará o preço. Aquelas palavras soaram como um trovão. A ideia de perder mais alguém, de novo, fez o coração de Carlos acelerar. Mas naquele instante, algo diferente ocorreu. Lucas, cheio de coragem, se adiantou e ergueu a cabeça. Não, você não pode ganhar, Ricardo. Essa não é a nossa história. E foi como um sinal. Do lado de Carlos, uma onda de confiança encheu o ar e juntos eles enfrentaram a tempestade. Clara, Mariana e até mesmo Débora estavam prontos para lutar. A multidão começou a murmurar. Os que estavam mais distantes, percebendo a coragem e a união das pessoas, começaram a tirar força de tudo aquilo. Em um movimento rápido, Carlos olhou para Mariana. Aquele instante parecia a eternidade. Eu vou proteger você. Nós vamos sair disso juntos. Ela forçou um sorriso, mesmo com a dor. A batalha se tornou feroz. Carlos lutava contra as sombras, cada soco, cada movimento, expressando a luta interna que ele enfrentava. Lucas, ao seu lado, mostrou que tinham um poder que ninguém esperava. Juntos, eles lutaram, e a verdade começou a brilhar no meio do caos. O enfrentamento era feroz, golpes eram trocados, a fúria deles se transformava em esperança. Eles não estavam apenas lutando por si mesmos, mas por uma nova chance. A luz do dia começou a romper as nuvens e uma nova era parecia se desenhar. Com um último grito, Carlos se lançou contra Ricardo. A força de sua história e a coragem dos que amava, reunidas em um único golpe. O impacto fez o Homem da Sombra cair. E ali, naquele momento, Carlos entendeu. A luta nunca termina, mas a esperança pode sempre renascer. Ao se virar, viu Lucas com os olhos brilhando de vida. E num instante, a realidade os atingiu como uma onda. O sol estava surgindo, mesmo após a tempestade. Contudo, no fundo, as perguntas ainda persistiam, as desconfianças ainda pairavam, e as verdades a serem reveladas eram muitas. Carlos, Lucas perguntou, os olhos cheios de curiosidade. O que faremos agora? E era assim que a história deles ficava em suspenso, com um futuro incerto, mas a certeza de que haviam encontrado força um no outro. E agora, quer saber o que vem a seguir? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos continuar essa jornada.